Vamos falar sobre a filosofia da linguagem. É uma atividade que eu vou explicar a você como se vê nas questões de vestibulares e Enem, do professor Gildo Monteiro, do segundo ano de Sociologia A, B, C e D. Vamos começar na primeira questão. O filósofo judeu Ludwig Wittgenstein, de 1889 a 1951, afirma que tudo que pode ser pensado pode ser dito. Para ele, nada pode ser dito sobre algo, como Deus, que não pode e não podia ser pensado direito. E sobre o que não se pode falar, deve-se ficar calado. Com base nessas teses fundamentais do pensamento de Wittgenstein, pode-se se interpretar sua filosofia como: letra A busca pela clareza na filosofia, evitando-se temas metafísicos. B, o fundamento da censura no mundo moderno, uma vez que inibe o livre pensamento. C, uma tentativa de combater o nazismo e suas ideias absurdas indivisíveis. D, uma tentativa de transformar o debate filosófico num debate retórico. Então vamos por eliminação das questões sobre o que ele está falando. Então vamos, letra D, vamos começar. Uma tentativa de transformação em debate não existe essa tentativa de um debate filosófico. Então, na questão não está falando no debate, está falando no pensamento dele sobre algo, que é claro e certo. Então a letra D está errada. C, uma tentativa de combater o nazismo. Aonde foi que ele falou em nazismo? Não tem nada a ver. Ele está falando nas teses fundamentais do pensamento. Letra B, o fundamento da censura no mundo moderno, uma vez que inibe o livre pensamento. Errado, ele não falou nisso. Ele só disse algo que não pode ser dito sobre algo. Então a letra certa é a letra A busca pela clareza na filosofia, evitando-se temas metafísicos, quer dizer, temas que não têm nada a ver com clareza. Vamos filosofar sobre questões de uma universidade. Então, as questões de filosofia no vestibular da UFSM procuraram explorar os aspectos reflexivos que estão presentes na experiência cotidiana e, em especial, nas diversas disciplinas escolares. Agora, após a conclusão das questões de matemática, uma das disciplinas da prova, convidamos a uma reflexão sobre o tipo de conhecimento humano representado por ela. A alternativa que melhor caracteriza a natureza do conhecimento matemático é aquela que afirma ser a matemática uma ciência. Então vamos ver a alternativa. Letra A, empírica e formal. B, exata e empírica. C, simbólica e formal. D, semântica e quantitativa. E, quantitativa e exata. Então vamos à resposta. É por eliminação. Então vamos eliminar qual? Vamos começar pela letra E. Quantitativa e exata. Não está falando exatamente nisso, está falando no conhecimento. Então a letra E não é uma questão correta, porque a questão da pergunta não aborda a exatidão do problema. Está eliminado. Vamos para a letra A. Empírica e formal. Não existe uma questão empírica e formal, que aí está tratando sobre uma reflexão sobre determinado conhecimento humano apresentado. Então não está nessa questão. Vamos à letra B. Exata e empírica. Não está falando nada de exatidão. Então, essa questão também está eliminada. Vamos à letra D. Semântica e quantitativa. Não, porque não está falando em cálculos, nem está falando de quantidade de pessoas. Então, está errado. A letra correta é a letra C, que é simbólica e formal. Que então está falando na forma da linguagem e uma ciência. Então, é uma linguagem formal que está tratando a faculdade. Então, a letra correta é a letra C. A resposta chegou.
conteúdo da razão pode ser bastante rico, incluindo os métodos fortes de justificação empírica ou das crenças, assim como várias espécies de razão, prática e justificação moral, ou pode ser austero, limitado a princípios lógicos e pouco mais. Isso é uma frase de Nagel. De acordo com o trecho acima, com base no pensamento de Nagel, é correto afirmar que o verdadeiro conteúdo da justificação racional é: letra A. Depende do que emerge da tentativa de ser autocrítico e o que descobrimos não pode ser reconstruído como relativo ou subjetivo. B. Independe do que emerge na tentativa de ser autocrítico e o que descobrimos não pode ser reconstruído como relativo ou subjuntivo. Independe do que emerge da tentativa do ser crítico e o que descobrimos não pode ser reconstruído como relativo ou subjuntivo. Letra D. Depende do que emerge da tentativa de ser crítico e o que descobrimos pode ser reconstruído como relativo ou subjuntivo. Então vamos por eliminação. Vamos começar com a letra B. Ele está falando e está abordando um assunto relativo e justificando tanto a moral quanto a justificação empírica ou de crenças, e são várias espécies da razão, lógicas ou não. Então, a letra D está dizendo que depende. Então, de acordo com o que ele está falando, não depende do que emerge na tentativa do ser crítico. E o que descobrimos pode ser reconstruído. Então, essa letra D está errada. Vamos para a letra C. Independe do que emerge da tentativa de ser crítico e o que descobrimos não pode ser reconstruído como relativo. Veja que independe do que emerge na tentativa de ser crítico está errado. E o que descobrimos não pode ser reconstruídos como relativo ou subjetivos. Então, essa questão está totalmente errada, não tem coerção nem razão nenhuma de ser. Vamos à letra B. Independe do que emerge na tentativa de ser autocrítico e o que descobrimos não pode ser reconstruído como relativo ou subjuntivo. Então, está errado, porque aí o que depende não pode ser reconstruído. Tudo pode ser reconstruído de uma forma. Então, esse não é o que dá o erro. Então, a letra correta é a letra A, que é: depende do que emerge da tentativa do ser autocrítico e o que descobrimos não pode ser reconstruído como relativo ou subjuntivo. Veja que depende do que emerge da tentativa do ser autocrítico, das nossas críticas que nós criamos. A letra correta é a letra A.